Fala aí, rapaziadinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Bom, na aula dessa semana, a gente vai fazer exercícios sobre aquilo que eu falei na semana passada, tudo bem? Então, eu vou resolver algumas questões. No final, eu vou propor a vocês que façam algumas outras questões para que semana que vem eu corrija para vocês, tudo bem? Então, vamos nessa, ó. Essa questão é a 23 da sua apostila, tá bom? E ela quer que você ache a função inversa de cada uma das alternativas, beleza? Bom, olha para essa letra A. Lembra aquilo que eu falei? O que era a função inversa? A função inversa é aquela que faz o caminho contrário, concordam? Então, tipo, se eu tenho um conjunto A e um conjunto B aqui, e eu tenho uma função f de x que ela é de A em B. Essa aqui é a função f de x. A função inversa vai pegar os elementos do B e vai voltar para o A. Tudo bem? Então, essa aqui é a função de x, só que ela é a inversa, e a gente indica ela como f menos 1. Tudo bem? Perfeito. Então, a função inversa, ela basicamente inverte os valores. Na função f de x, você tem que os elementos do domínio são x e os elementos do contradomínio são y. Agora, a função inversa, ela quer fazer o contrário. Ela quer fazer com que esse y aqui se torne o novo x e esse x aqui se torne o novo y, né? Afinal, o x é sempre aquele elemento do domínio. E aí, agora, na função inversa, quem é o domínio é o b. Então, o y passa a ser o x. Consequentemente, o x passa a ser o y. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Aqui nessa letra A, ó, a gente tem y igual a 7x menos 26. Se a gente quer trocar, a gente quer que o y passe a ser o x e o x passe a ser o y, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar o y de x e o x de y. Agora, a minha tarefa é isolar o y para que eu tenha uma função de y em função de x. Então, eu vou ter, ó, 7y vai ser igual a x mais o 26 que foi para o outro lado. Agora, o y, ó, ele vai ser x mais 26 sobre 7. Tudo bem? E essa aqui, ó, já é a função inversa dessa letra A aqui. Fácil, né? Olha para a letra B. Agora, a gente tem uma função que é uma fração, mas não tem problema nenhum, ó. Eu tenho y igual a 2x menos 1 sobre 7. Vou multiplicar isso cruzado. Vai ficar que 7y é igual a 2x menos 1. E aí, agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou substituir, no lugar do x vai virar y e no lugar do y vai virar x. Então, vai ficar 7 vezes x igual a 2y menos 1. E agora eu tenho que isolar o y, né? 2y vai ser igual a 7x mais 1 e passo o 2 para lá dividindo. Então, o y vai ser 7x mais 1 sobre 2. E essa aqui já é a sua função inversa aí da letra B. Moleza, né? Vamos para a letra C agora. Olha aí a minha letra C. Já está ficando um pouquinho mais complicado, né? Eu tenho y igual a 3x mais 1 sobre 2x menos 5. Vou substituir, né? Trocar o x pelo y. Então, aqui vai ficar x igual a 3y mais 1 sobre 2y menos 5. Multiplica isso cruzado. Vai ficar 3y mais 1 igual 2xy menos 5x. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar essa galera que tem y para um lado e deixar o que não tem y do outro. Fica 3y menos 2xy igual menos 5x menos 1 que foi para o outro lado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o y em evidência aqui desse lado, ó. Fica y que multiplica 3 menos 2x. Isso igual a menos 5x menos 1. E aí, por fim, eu passo para lá dividindo. Então, o y vai ser menos 5x menos 1 sobre 3 menos 2x. Perfeito? E aí, aqui, ó, a gente achou a função inversa aí da letra C. Para fazer a letra D, eu vou apagar aqui a letra A e a letra B. Prontinho. Agora, a gente tem um exemplo um pouquinho mais difícil, né? Que apresenta aí uma raiz cúbica, o que nos dificulta um pouco mais. Mas vamos lá. Primeiro que essa função, ela é y igual a raiz cúbica de x menos 3 mais 1. Se eu quero a inversa, eu quero trocar, né? O y vira o x e o x vai virar o y. E aí, agora, a gente tem que achar uma maneira de isolar o y, perfeito? Então, eu vou deixar o que tem y do lado, o que não tem eu vou passar para o outro. Vai ficar assim, x menos 1 é igual
raiz cúbica de y menos 3. E aí pensa comigo, se eu quiser sumir com essa raiz aí, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que elevar o lado direito ao cubo, né? Porque aí vai sumir a raiz cúbica. Se eu elevar uma raiz cúbica ao cubo, ela some. Só que, como é uma equação, se eu faço isso de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Então, ó, se eu elevar esse lado aqui, ó, ao cubo, esse aqui também tem que ser elevado ao cubo. E aí, x menos 1 ao cubo é um produto notável, que vai ficar o cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. Isso é um produto notável. Se você não lembra sobre produtos notáveis, dê uma revisada, dê uma pesquisada aí na internet para você relembrar isso. Caso não queira gravar de cabeça, você pode fazer assim, ó, x menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1 e multiplicar tudo na distributiva. Primeiro esses dois, resolve e depois faz para o terceiro. Vai te dar um trabalho maior, mas você não precisa decorar nenhuma fórmula, tá bom? Beleza, então eu elevei o lado esquerdo ao cubo e agora o lado direito elevado ao cubo vai somente sumir a raiz, né? E aí agora basta eu passar esse menos 3 para o outro lado, que vai ficar assim, ó, y igual x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x e menos 1 mais o 3 que foi, né? Porque era esse menos 3 aqui, que foi para o outro lado, virou mais 3. Ou seja, essa função é x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x mais 2. Essa é a função inversa aí da letra D. Ok, agora vamos fazer mais uma questãozinha também da apostila de vocês, que é a próxima, logo depois dessa. Vamos lá, olha para essa questãozinha 24 aí, ó. Ele fala para você considerar a função lá 3x mais 8 sobre 2 e pergunta o f menos 1 de 10. Então, assim, se ele pede o f menos 1, ele já quer a inversa daquela função que está ali. E ele quer, então, que você ache a função inversa e substitua o novo x por 10. Tudo bem? Bom, vamos lá. Primeira coisa é que eu tenho a função y igual a 3x mais 8 sobre 2. Eu vou trocar, então, o que era y vira x e o que era x vira y. Perfeito. Multiplica cruzado, 2x igual a 3y mais 8. 3y vai ser igual a 2x menos 8. E o y vai ser 2x menos 8 sobre 3. Perfeito. Agora, ele quer saber o f de 10, né? O f menos 1 de 10. Essa aqui, ó, é a minha função inversa. Essa aqui é a minha f menos 1 de x. Se ele quer o f menos 1 de 10, ele quer que esse x aqui passe a ser 10. Então, ele quer o f menos 1 de 10, vai ser substituir aquele x ali por 10. 2 vezes 10 menos 8 sobre 3. Isso vai dar 20 menos 8, que é 12, sobre 3, que vai dar 4. E aí, acabou a letra D. Tudo bem? Tinha uma outra maneira de você pensar isso aqui. Sabe como? Se você conseguiu perceber que ele quer o f menos 1 de 10, ou seja, esse 10 ele é o x da função inversa, concorda? Só que o x da função inversa é o y da função normal. Então, se você tem y igual a 3x mais 8 sobre 2, você pode considerar que esse y é igual a 10, tá? Que é a mesma coisa, né? E aí, olha como é que vai dar igual, ó. Isso igual a 3x mais 8 sobre 2. 2 vezes 10 vai dar 20, igual a 3x menos 8. Mais 8, perdão. Esse mais 8 vai para o outro lado, vai ficar menos 8. E aí, ó, 3x vai ser igual a 20 menos 8, que é 12. X vai ser 4. E aí, olha aqui o que você achou. A mesma coisa, tá vendo? Então, você poderia ter feito a mesma interpretação, só que, ao invés de você achar primeiro a função inversa e depois substituir no x, você poderia já substituir direto esse x, que era 10, na função inversa, no y da função normal, tudo bem? Então, você tinha essas duas alternativas. Vou colocar aqui, ó, um ou, tá? Que você poderia fazer por essa aqui também. Perfeito, gente? Vou deixar umas questõezinhas que eu queria que vocês tentassem fazer. E aí, na semana que vem, eu posto a resolução. E também a gente vai fazer mais alguns exercícios e avançar um pouquinho na nossa matéria. Tudo bem? Vou deixar os exercícios aí
enquanto eu me despeço de você, um beijinho, até semana que vem. Tentem fazer os exercícios, por favor. E é isso. Valeu, gente. Até semana que vem. Beijo.